Descobri um tubo de lubrificante no carro do meu noivo e substituí por uma cola industrial. Eu só fui até o carro dele porque ele esqueceu o celular no banco da frente. Era para ser algo simples. Pegar e deixar na mesa. Mas quando abri o porta-luvas, vi um tubo prateado caído, com o rótulo virado para cima. Li uma vez. Li de novo. Não havia erro. Era o tipo de coisa que só se usa em momentos muito específicos. E não comigo. Eu fiquei parada ali, olhando pro tubo. Um pedaço pequeno de plástico que parecia gritar que eu era uma idiota. Não chorei. Não gritei. Só fiquei vazia. Quando percebi, eu já estava no depósito dos fundos da loja onde trabalho. Lá guardamos de tudo, inclusive aquele tipo de cola que ninguém devia usar sem luvas. Fiquei olhando para a embalagem amarela, pesada, com o rótulo de advertência. Meu coração batia num ritmo estranho, como se quisesse me impedir, mas minha cabeça já tinha decidido. Troquei os rótulos com cuidado, limpando qualquer sinal do que tinha feito. O tubo voltou para o porta-luvas, exatamente como eu o encontrei, e por um momento senti uma calma que há muito tempo eu não sentia, uma calma perigosa. Nos dias seguintes ele parecia o mesmo de sempre. Sorria, mandava mensagens, falava sobre o casamento, sobre os convidados, sobre como eu estava linda nas provas do vestido, e eu só observava. Cada palavra dele era como um eco distante, uma gravação repetida demais. A culpa só veio depois, quando percebi que talvez eu tivesse cruzado uma linha da qual não podia mais voltar. À noite eu me pegava encarando o teto, imaginando o que aconteceria se ele descobrisse. Ou pior, se algo realmente desse errado. Mas no fundo, eu sabia que o que me movia não era vingança, era medo. Medo de ser a única enganada. Medo de que ele risse de mim pelas costas. Medo de amar alguém que nunca me amou de verdade. Quando ele me ligou no dia seguinte, dizendo que o carro estava no mecânico porque algo tinha travado no porta-luvas, eu entendi. A cola tinha endurecido. O tubo ficou colado lá dentro, impossibilitado de ser aberto. Ele achou estranho. Reclamou, riu, disse que devia ser o calor. Eu apenas concordei. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. A confiança não existia mais. E o que restava agora era o peso de um segredo que eu não sabia se queria esconder ou confessar. Nos dias seguintes, a rotina seguiu como se nada tivesse acontecido. Ele vinha em casa, jantava comigo, assistíamos alguma coisa sem prestar atenção, mas havia algo diferente. Um silêncio estranho entre as frases, um olhar mais demorado, como se ele tentasse ler meus pensamentos. Eu fingia normalidade. Sorria, perguntava sobre o trabalho, falava sobre os convites do casamento, mas por dentro, cada gesto meu parecia calculado demais. Eu sentia medo de demonstrar qualquer emoção errada e ele perceber que algo não batia. Naquela semana, ele começou a agir inquieto. Passava mais tempo no telefone, saía do nada, chegava tarde. Eu dizia a mim mesma que era paranoia, que o que eu fizera tinha sido apenas um impulso, mas a verdade é que nada parecia coincidência mais. Certa noite, percebi que ele evitava olhar para mim. Ficava mexendo nas mãos, inquieto, como quem quer dizer algo e não tem coragem. O riso dele soava forçado. E foi aí que percebi. Ele sabia que eu sabia, talvez não tudo, mas algo. A sensação era sufocante. Cada vez que ele entrava no quarto, eu sentia o corpo travar. Queria perguntar o que estava acontecendo, mas o orgulho me segurava. Eu preferia morrer de dúvida do que dar a ele a chance de mentir de novo. Naquela madrugada, acordei com o som do carro ligando. Olhei pela janela e vi ele saindo apressado, sem me avisar. Esperei até o motor sumir na esquina. Depois me sentei na cama, com o coração batendo tão forte que parecia ecoar na parede. Peguei o celular e abri o rastreador que um dia ele mesmo instalou para me proteger. Nunca imaginei que usaria aquilo contra ele. O ponto azul parou num endereço que eu nunca tinha visto. Uma rua residencial, simples, a uns 40 minutos dali. Fiquei olhando o mapa piscando, sentindo uma mistura de náusea e adrenalina. Pensei em ir até lá. Quase fui. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que eu não devia, que já tinha passado dos limites. E mesmo assim, não consegui dormir. Na manhã seguinte, ele voltou como se nada tivesse acontecido. Disse que tinha ido resolver algo urgente. Eu só balancei a cabeça. Ele me beijou na testa e foi tomar banho. Quando ouvi o barulho do chuveiro, fui até o carro dele. O porta-luvas estava limpo. O tubo tinha sumido. O pânico me tomou de um jeito que me deixou tonta. Se ele tinha percebido, por que não falou nada? O que ele estava esperando? Fiquei ali, parada no meio da garagem, com a sensação de que algo terrível estava para acontecer. Durante o café, ele parecia mais calmo, falava de planos, sorria, até me chamou de minha futura esposa, com aquele tom que costumava me fazer derreter, mas agora soava falso,
como se fosse uma encenação. E quanto mais ele fingia normalidade, mais eu tinha certeza de que ele estava testando o quanto eu sabia. No final da manhã, recebi uma mensagem dele. Dizia que precisaria viajar por 2 dias a trabalho. Foi a primeira vez que ele não especificou para onde. Só isso já foi o bastante para me deixar com o estômago revirado. Naquela noite, sozinha em casa, abri a pasta onde guardava documentos do casamento e encontrei algo que não devia estar ali. Uma nota de concerto de uma oficina, datada da mesma semana. No campo de descrição, havia apenas uma frase: revisão completa. Porta-luvas removido e substituído. Meu corpo inteiro ficou frio. A oficina ficava na mesma rua do endereço que aparecia no rastreador. Ele não estava apenas escondendo um segredo, ele estava limpando os rastros. E naquele momento, percebi que o verdadeiro perigo não era o que eu tinha feito, era o que ele poderia fazer agora que sabia. Os 2 dias que ele ficou fora pareceram uma eternidade. Eu acordava e dormia com o mesmo nó na garganta, como se algo invisível me prendesse àquela casa. O silêncio era pesado. Eu tentava me ocupar com tarefas simples: lavar a louça, organizar o armário, ligar a televisão. Mas nada me distraía por mais de alguns minutos. A cada barulho na rua, eu achava que ele tinha voltado. A cada mensagem no celular, esperava ver o nome dele na tela. E, ao mesmo tempo, temia que isso acontecesse. Quando ele finalmente apareceu, parecia cansado. O rosto estava tenso, mas o sorriso estava lá, aquele sorriso que eu já não acreditava. Ele agiu como se estivesse tudo normal. Colocou a mala no chão, me abraçou de leve. E eu, por reflexo, correspondi. Mas por dentro, era como abraçar um estranho. Ele disse que a viagem tinha sido cansativa, que o trabalho estava um caos e que queria apenas descansar. Eu só acenei. Por um instante tive a sensação de que ele estava me observando em silêncio, como quem espera uma reação que nunca vem. Naquela noite, ele dormiu antes de mim. Eu fiquei acordada, observando o peito dele subir e descer lentamente. Tentei imaginar o que passava pela cabeça dele. Será que desconfiava de mim? Será que sabia da troca? Ou será que o tubo nunca tinha sido para mim desde o começo? Essas perguntas me consumiam, mas o que mais me atormentava era o fato de eu não ter mais certeza de quem eu era dentro daquela relação. Antes, eu confiava nele. Agora, eu estava o tempo todo tentando decifrar mentiras. Na manhã seguinte, notei algo diferente. A mala dele ainda estava no canto da sala, aberta. Entre as roupas amassadas, havia uma caixinha de metal com tranca. Não era grande, mas o suficiente para despertar minha curiosidade. Ele nunca teve nada assim. Fiquei horas tentando ignorar aquilo. Dizia a mim mesma que não devia tocar, que já tinha me metido demais, mas a dúvida me corroía. No final do dia, esperei ele sair para comprar algo e corri até a mala. A tranca era simples, dessas que se abrem com um pequeno gancho. Quando consegui destravar, minhas mãos tremiam. Dentro, havia papéis dobrados, fotos impressas e um pendrive. As fotos mostravam ele com uma mulher que eu nunca tinha visto. Eram recentes. Ele estava com a mesma camisa da semana anterior. Pareciam íntimos. Próximos demais para serem apenas conhecidos. O estômago virou. As mãos suaram. Eu me sentei no chão, encarando aquelas imagens como se fossem uma sentença. Tudo o que eu sentia antes, o medo, a desconfiança, o arrependimento, virou uma mistura insuportável de raiva e humilhação. Quando ele voltou, agi como se nada tivesse acontecido. O jantar estava pronto, a casa arrumada, tudo no lugar. Mas dentro de mim, eu já tinha cruzado outro limite. Ele percebeu que eu estava diferente. Os olhos dele me seguiam com desconfiança, e o silêncio entre nós parecia crescer a cada minuto. Naquela noite, ele deitou ao meu lado e fingiu dormir. Eu também fingi. Mas quando o relógio marcou 3 da manhã, ele se levantou. Ouvi os passos lentos até a sala. Esperei alguns segundos e fui atrás. Ele estava ajoelhado ao lado da mala, com a caixinha nas mãos, o olhar fixo, frio e a expressão tensa. Quando ele percebeu que eu estava ali, não disse nada. Apenas fechou a tranca de novo, com calma. Eu voltei para o quarto sem dizer uma palavra. O som do metal se encaixando ecoou na minha cabeça até o amanhecer. Na manhã seguinte, ele não estava mais lá. A mala também não. E no lugar onde ela ficava, havia apenas um bilhete pequeno com minha letra, a que eu usava para escrever listas e lembretes, só que eu não lembrava de tê-lo escrito. O bilhete era curto, apenas 4 palavras. Você sabe o motivo. Fiquei olhando para aquilo por minutos, como se as letras pudessem se mover e me explicar alguma coisa. Reconhecia a caligrafia. Era minha. O mesmo traço apressado, as curvas firmes do M e do V. Mas eu não lembrava de ter escrito nada. Nem naquela noite,
nem em qualquer outra. Meu primeiro impulso foi procurar pela casa, como se o bilhete fosse apenas o começo de algo maior. Revirei gavetas, bolsas, pastas, até o lixo. Nada. Só o papel, dobrado com cuidado, deixado exatamente no centro do tapete. O medo veio de forma silenciosa, do tipo que não dá para colocar em palavras. Era como se, de repente, eu não confiasse nem na minha própria memória. E pela primeira vez, a ideia de que talvez ele soubesse de tudo começou a parecer óbvia demais. Passei o dia tentando seguir normalmente, mas tudo parecia errado. O café tinha gosto estranho. O ar da casa parecia pesado, e qualquer barulho do lado de fora me fazia estremecer. A cada toque no celular, meu coração disparava, mas ele não mandou mensagem. Nenhuma. À noite, decidi sair. Precisava respirar. Peguei o carro e dirigi sem destino, apenas para sentir que ainda podia controlar alguma coisa. As ruas estavam quase desertas, e o som do motor era o único ruído constante. Em algum momento, percebi que estava indo na direção da oficina, a mesma do recibo que encontrei. Não planejei isso. Foi como se algo dentro de mim me empurrasse para lá. Quando parei o carro, o portão estava fechado, mas havia luz no fundo. Fiquei alguns minutos parada, observando. O mecânico saiu de uma porta lateral, acendeu um cigarro e começou a trancar tudo. Pensei em chamá-lo, mas algo me segurou. Tive medo do que poderia ouvir. Voltei para o carro e fiquei ali, observando ele apagar as luzes uma a uma, até o lugar mergulhar no escuro. No caminho de volta, uma sensação incômoda me acompanhava, como se alguém estivesse no banco de trás. Olhei pelo retrovisor várias vezes, mesmo sabendo que não havia ninguém, mas o reflexo do meu rosto estava diferente. Eu parecia exausta, quase irreconhecível. Cheguei em casa pouco antes da meia-noite. A porta estava destrancada. Meu corpo reagiu antes da cabeça entender. Um arrepio percorreu minhas costas, e minhas mãos começaram a tremer. Empurrei devagar, sem fazer barulho. Tudo parecia no lugar. Andei até o quarto. E lá estava ele, deitado na cama, como se nunca tivesse saído. O celular dele carregando na tomada, o relógio no criado mudo, as roupas penduradas. Por um segundo, achei que tivesse imaginado tudo. Que talvez a viagem, a mala, o bilhete, tudo fosse fruto do meu medo crescendo além do controle. Mas quando olhei para a cama, percebi. Ele estava dormindo do lado errado. Sempre dormiu do lado esquerdo. Sempre, desde o início. Mas agora estava do lado direito, virado para a parede. Um detalhe pequeno, quase insignificante, mas que fez o sangue sumir do meu rosto. Fui até o banheiro e vi algo no chão, perto da pia. Outro bilhete. Dobrado. As mãos tremiam quando abri. 2 palavras apenas. Ainda não acabou. Foi ali que percebi que o jogo tinha virado. Ele não estava só me escondendo segredos. Estava me observando, testando, manipulando o que eu via, o que eu lembrava, até o que eu acreditava ser real. E eu não sabia mais se queria descobrir o que vinha depois, ou se seria melhor fingir que nada daquilo estava acontecendo. Depois daquela noite, eu não dormi mais direito. Qualquer som mínimo me fazia abrir os olhos. A respiração dele ao meu lado era calma demais, ensaiada demais, como se até o sono dele fosse parte de uma encenação. Durante o café, notei que as xícaras estavam trocadas. A dele sempre foi a azul, a minha, a branca. Mas naquele dia, ele serviu o café e colocou a branca na frente dele. Um detalhe bobo, fácil de ignorar. Só que esses detalhes começaram a se acumular. No dia seguinte, encontrei as chaves do meu carro dentro do armário da cozinha. Nunca as deixei lá. As luzes do quarto, que eu sempre apagava, amanheceram acesas. As janelas que eu jurava ter fechado estavam abertas. E o pior era o olhar dele. Sempre calmo, sempre gentil, sempre com aquele ar de quem não percebe nada. Aos poucos, comecei a achar que o problema era eu. Talvez o estresse do casamento, o trabalho, as noites mal dormidas. Talvez eu realmente estivesse esquecendo coisas simples. Mas então encontrei o primeiro lembrete colado na geladeira. Um bilhete com minha caligrafia. Compre flores amanhã. Só que eu não lembrava de ter escrito. E nunca gostei de flores. A dúvida começou a me corroer. Eu checava o celular para ver se tinha feito anotações. Abria o histórico do computador. Revisava a lista de tarefas. Nada. Nenhum rastro. Era como se alguém estivesse usando meus gestos, minhas palavras, minha própria rotina contra mim. Na terceira noite seguida, ele chegou tarde e disse que eu devia descansar. Eu só balancei a cabeça. Assim que ele dormiu, peguei o celular dele. O código ainda era o mesmo, mas as mensagens antigas tinham sumido. Tudo limpo. Nenhum registro de ligação nos últimos dias. No dia seguinte, fui até a floricultura, movida por uma curiosidade doentia.
Queria entender o porquê daquele bilhete. A atendente me reconheceu. Disse que eu estive lá 2 dias antes e que tinha encomendado um buquê. Pediu desculpas por não tê-lo entregue ainda. Meu corpo travou. Eu nunca tinha estado ali. Não naquela semana. Não naquele mês. Voltei para casa sem o buquê, tentando pensar em explicações lógicas. Talvez ele estivesse me pregando uma peça. Talvez alguém quisesse me assustar. Mas quando cheguei, a casa estava coberta pelo cheiro das mesmas flores que eu supostamente tinha comprado. Vasos em todos os cômodos. Na sala, no banheiro, até no quarto. Cada um com uma fita branca amarrada, com a mesma frase escrita à mão. Você sabe o motivo. Senti as pernas falharem. Tudo girava. O ar ficou pesado demais. O coração batia descompassado. Era ele. Tinha que ser. Mas o que ele queria? Que eu surtasse? Que eu duvidasse de mim mesma até enlouquecer? Naquela noite, esperei ele dormir e sentei no chão, encostada na parede, observando as flores iluminadas pela luz fraca da janela. Nenhuma lágrima desceu. Só um pensamento repetitivo e frio. Se ele estava tentando me fazer perder o controle, eu não podia deixar. No dia seguinte, decidi que seria diferente. Que eu fingiria não perceber. Que jogaria o mesmo jogo. Se ele queria me ver quebrar, eu aprenderia a sorrir enquanto desmoronava. Acordei com uma estranha sensação de calma. Não era paz, era estratégia. Pela primeira vez, senti que precisava observar em silêncio. Que cada gesto meu seria uma peça no jogo que ele achava estar controlando. Passei a manhã fingindo distração. Deixei a casa como ele gostava, o café pronto, a música suave tocando no fundo. Ele parecia satisfeito com aquela rotina sem atrito, com minha aparente docilidade. Falava sobre planos, sobre o casamento, como se tudo estivesse normal. Eu apenas sorria. Mas por dentro, eu contava cada passo, cada movimento dele. Anotava mentalmente os horários, o jeito como olhava para o celular antes de sair, o tempo que passava no banheiro com a porta trancada. Pequenas coisas que antes eu ignorava, agora eram sinais. No fim da tarde, quando ele saiu para resolver algo rápido, fui até o escritório dele. Não havia nada fora do lugar, mas percebi algo curioso. O relógio da parede estava atrasado em exatamente 30 minutos. No dia anterior, ele estava certo. Não fazia sentido. Nenhum visitante, nenhuma troca de pilhas. Só aquele atraso exato, metódico, como se fosse um teste. Abri a gaveta da escrivaninha. Havia uma pasta fina, com meu nome na etiqueta. Dentro, anotações com datas, horários e frases soltas. Eram descrições minhas. O que eu vestia, o que comia, o horário que eu dormia. Pequenos detalhes da minha rotina. Meu estômago se revirou. Era como se ele estivesse registrando minha vida, criando um mapa da minha previsibilidade. Fechei tudo com cuidado e sentei na poltrona. Precisava pensar. Se ele queria me desestabilizar, era porque precisava que eu reagisse. Talvez estivesse se preparando para algo. Talvez quisesse usar meu comportamento como prova de alguma instabilidade. A ideia me deu calafrios. Decidi agir como se nada tivesse mudado. Quando ele voltou, falei sobre o jantar, sobre o vestido do casamento, sobre coisas triviais, e ele pareceu relaxar. Me olhava com aquele sorriso satisfeito de quem acredita que venceu. À noite, deixei o celular sobre a mesa, propositalmente desbloqueado, com a câmera aberta. Queria ver se ele mexeria. Quando acordei, a tela estava apagada, mas havia uma nova foto na galeria. Uma imagem do quarto, tirada durante a madrugada. Eu dormindo. Meu coração acelerou. O ângulo era de onde ele dorme. A data e a hora mostravam exatamente 3 da manhã. Apaguei a foto, salvei uma cópia escondida e não disse nada. Ele me observava no café da manhã, atento, quase como se esperasse alguma reação. Eu apenas perguntei se ele tinha dormido bem. O olhar dele mudou por um instante. Rápido, quase imperceptível, como se soubesse que algo estava errado, mas não soubesse o quê. Naquela tarde, quando ele saiu, escrevi num papel e escondi dentro do porta-luvas do meu carro. Agora é minha vez. Não era ameaça. Era aviso. Eu não ia fugir. Ia esperar. Ver até onde ele conseguiria levar aquele teatro antes de se entregar sem perceber. Depois de esconder o bilhete no carro, senti algo diferente. Não era alívio. Era controle. Pela primeira vez, eu não estava apenas reagindo. Agora eu observava. Na manhã seguinte, ele parecia o mesmo. Calmo, educado, meticuloso. Mas havia algo nos gestos dele. Um leve atraso nas respostas, como se o cérebro estivesse ocupado com outra coisa. Percebi que estava procurando sinais, tentando entender se eu sabia de algo. Deixei que ele acreditasse que estava vencendo. Passei o dia agindo como antes, preparando o almoço,
respondendo mensagens, falando sobre o casamento. Às vezes, fazia pequenas pausas e olhava para ele de modo neutro, só para ver se reagia. Ele sempre desviava o olhar. Era um jogo silencioso. Comecei a inverter pequenas coisas, do mesmo jeito que ele fazia comigo. Mudei a posição do relógio da sala, troquei a toalha dele pela minha, alterei o som do despertador em 5 minutos. Nada que chamasse atenção de imediato, mas o suficiente para fazê-lo hesitar. No segundo dia, percebi que funcionava. Ele começou a andar mais devagar, checar objetos 2 vezes, repetir perguntas. E o mais importante, começou a me observar de um jeito diferente. Não como quem tenta manipular, mas como quem tenta entender onde perdeu o fio. À noite, sentei no sofá com o celular na mão, fingindo distração. No reflexo da tela escura, vi o olhar dele fixo em mim. Um olhar pesado, incômodo, como se tentasse adivinhar meus pensamentos. Fingi não perceber. Na madrugada seguinte, levantei para beber água e encontrei o bilhete que deixei, o mesmo que ele nunca devia ter visto, sobre a mesa da cozinha. Nenhum comentário, nenhuma explicação, apenas o papel, dobrado de outro jeito. Ele sabia que eu sabia. E pela primeira vez, pareceu desconfortável com isso. Comecei a falar sozinha de propósito. Comentários banais, pequenos lembretes. Acho que deixei a janela aberta. Será que apaguei a luz do quarto? Nada ameaçador, mas eu sabia que ele escutava. Queria que achasse que estava perdendo o controle da narrativa. Com o passar dos dias, o equilíbrio entre nós começou a mudar. Ele parecia cansado, distraído, esquecia coisas simples, trocava palavras. A calma ensaiada sumia um pouco a cada manhã. Uma tarde, encontrei uma lista escrita por ele no bloco de notas do celular. Eram tarefas comuns: comprar mantimentos, ligar para o florista, revisar orçamento. No meio da lista, havia uma linha isolada. Observar comportamento dela. Possível recaída. Meu peito apertou. Recaída. Como se eu fosse o experimento, não a noiva. Naquela noite, sentei no jardim e fiquei olhando as luzes da casa pela janela. Pensei em tudo o que tinha acontecido. O tubo, os bilhetes, as flores, o controle disfarçado de cuidado. E pela primeira vez percebi que não precisava entender tudo. Eu só precisava que ele se sentisse tão confuso quanto eu estive. Voltei para dentro e troquei o despertador dele de novo. Ajustei o relógio da parede. Invertei os lados das xícaras. Detalhes mínimos. Mas aos poucos, ele começou a perceber. Na manhã seguinte, ele olhou ao redor com uma expressão diferente. A calma tinha ido embora. No lugar dela, havia dúvida. E eu percebi que, finalmente, ele sentia o mesmo que me fez perder o sono por semanas. Com o passar dos dias, o ar da casa ficou estranho. O tipo de silêncio que parece cheio, pesado, como se cada parede escutasse o que a gente pensava. Ele andava diferente. Antes, os passos eram firmes, previsíveis. Agora, hesitavam. Às vezes, paravam no meio do corredor, como se ele esquecesse o motivo de estar ali. Outras vezes, eu o pegava olhando para a mesma coisa por longos segundos. O relógio, a porta, o espelho. Aos poucos, o controle que ele sempre teve começou a escapar. Pequenas coisas. Ele repetia perguntas, esquecia compromissos, deixava o telefone em lugares estranhos. Eu fingia não perceber, mas por dentro contava cada deslize como um acerto meu. Mas o mais assustador era que, mesmo quando eu vencia, não sentia vitória. Sentia cansaço. Uma noite, acordei com o som de passos. Ele estava no quarto, parado ao lado da cama, olhando para mim. Não havia raiva, nem ternura. Apenas confusão, como se ele tentasse lembrar quem eu era. Perguntou se eu estava acordada. Eu apenas fechei os olhos e fingi dormir. Senti ele se afastar. Depois, o som da porta se fechando devagar. Passei o resto da madrugada sentada no chão, observando o primeiro sinal de luz pela janela. Foi ali que percebi que o que eu mais queria agora não era vingança, nem explicações. Era paz. Na manhã seguinte, ele tentou agir normal. Fez o café, comentou sobre o tempo, perguntou se eu dormi bem. Eu apenas balancei a cabeça. A casa parecia menor, o ar mais denso. Tudo cheirava a algo que estava chegando ao fim. Mais tarde, ele saiu. Disse que ia resolver algo no centro, mas deixou o celular em cima da mesa, algo que nunca fazia. Esperei alguns minutos e o peguei. Nenhuma senha, nenhuma trava. Só um papel de parede branco. Abri as fotos. A maioria era antiga, de viagens, festas, momentos que pareciam de outro tempo. Mas as mais recentes eram da casa. Cômodos vazios, detalhes banais. A pia, o tapete, a mesa, o sofá, todas tiradas de madrugada. Voltei para a galeria e notei que as fotos mais antigas estavam se repetindo. As mesmas cenas, tiradas em ângulos diferentes,
como se ele quisesse recriar momentos antigos, fingindo que nada mudou. Naquela noite, ele voltou calado. Ficou na sala por um tempo, mexendo nas flores já murchas. Depois se sentou ao meu lado. Nenhum dos dois disse nada. A televisão estava ligada, mas o som era baixo demais para distrair. Ficamos assim por longos minutos. Só o som do relógio preenchia o espaço entre nós. Foi então que percebi. Não era mais ele contra mim. Era nós dois presos dentro de um jogo que ninguém sabia como encerrar. E pela primeira vez, pensei em ir embora. Não por medo, mas porque finalmente entendi que, para sobreviver, alguém precisava desistir primeiro. Naquela manhã, acordei antes do sol. A casa ainda estava escura, mas pela primeira vez em semanas, o silêncio não me assustou. Era calmo, quase gentil. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. Caminhei até a cozinha e fiquei parada diante da mesa. As flores, já secas, ainda estavam ali, as pétalas desbotadas, o cheiro quase inexistente. Pareciam símbolos de tudo o que sobrou entre nós, restos de algo bonito que não fazia mais sentido. Preparei o café como sempre, mas não tomei. Coloquei tudo na pia e fiquei observando o vapor subir. Por um instante, pensei em deixar um bilhete, mas desisti. Nada que eu escrevesse conseguiria explicar o que estava indo embora comigo. Voltei para o quarto e olhei para ele dormindo. O rosto sereno, como se o mundo não estivesse desabando em volta. Por um segundo, quase senti pena, porque percebi que ele também se perdeu tentando me controlar. Peguei a mala pequena que já estava pronta há dias. Dentro, poucas roupas, documentos, um colar antigo e a cópia da foto que ele tirou de mim dormindo. Guardei como lembrança do que eu nunca mais permitiria que alguém fizesse comigo. Antes de sair, andei pela casa pela última vez. Toquei as paredes, os móveis, como quem se despede de um lugar onde deixou partes de si. No corredor, notei o relógio da parede, parado às 3 da manhã. O mesmo horário em que ele sempre se movia pela casa, achando que eu dormia. Sorri de leve. Não por alegria, mas por entender que algumas histórias só fazem sentido quando param de andar. Abri a porta e senti o ar frio tocar o rosto. O céu ainda estava meio azul, meio cinza. Respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, não senti medo. Dirigi sem olhar para trás. Cada quilômetro parecia aliviar um peso que eu nem sabia que carregava. Quando o sol começou a nascer, estacionei num posto e fiquei ali, vendo a luz preencher o horizonte. Pensei em tudo o que vivi. Na desconfiança, nas manipulações, nos silêncios. Percebi que o mais difícil não foi descobrir o que ele fazia, mas perceber o quanto eu mesma tinha me perdido tentando entender. Peguei o celular e deletei todas as mensagens dele. Nenhum drama. Nenhuma despedida. Só o vazio que vem depois da decisão certa. Naquele momento percebi que não precisava de explicações. O ciclo tinha se fechado. E o simples ato de ir embora já era, em si, o fim da história.